Olá, estamos de volta com mais um Clube MVET Podcast para você que acompanha o trabalho do Grupo Matsuda nas redes sociais. Estamos de volta com um assunto bem interessante para você que é dono de clínica veterinária, você que é profissional da área. Vamos falar hoje sobre a gestão financeira. E para isso a gente tem o prazer de receber aqui Luiz Ricardo Rego, que é empresário e também consultor financeiro. Olá, Lê, tudo bem? Muito bem-vindo. Prazer ter você com a gente pela primeira vez, né? Espero que é a primeira de muitas. Muito obrigado, agradeço o convite. Parabéns pelo trabalho aí educativo, que com certeza isso é um assunto de extrema importância para todos, principalmente para a área pet. Bom, quando a gente fala do médico veterinário, desse profissional que é tão importante, né, para o cuidado com os nossos pets, a gente tem que lembrar que ele também é um empresário. Então, o negócio dele, a clínica, deve ser tocado dessa forma, né, com todo conhecimento sobre gestão, porque às vezes o profissional ele pode ser ótimo naquilo que faz, ou seja, no cuidado com o animal, no conhecimento sobre a ciência, mas também ele deve associar a este conhecimento essas questões de gestão, para que o negócio vá bem, tenha uma saúde financeira, né? Exato, Ale, exato. E a gente vê muito isso, né, principalmente nesse ramo, porque são áreas muito distintas uma da outra. Então, quem é formado em veterinária não quer saber dos números, não quer entender sobre isso. E é muito perigoso, porque se você não olha os números da sua empresa, você não sabe para qual caminho ela está indo. Isso é bem interessante. A gente vai falar sobre alguns aspectos importantes relacionados à gestão. Eu queria já começar aqui o nosso bate-papo falando sobre preço, né? Então, muita gente fala sobre preço, mas não entende, às vezes, o básico da questão, por exemplo, do que é margem, o que é markup. Vamos falar um pouquinho a respeito disso? Vamos, Ale, vamos. É um assunto muito legal, um assunto que tem muita dúvida em cima disso. E primeiro eu quero diferenciar um do outro. Vamos entender primeiro o markup. O markup, o que é? Ele é um fator que pode ser multiplicador ou divisor para a formação de base de preço. Ele é aplicado dentro do custo do produto. Então vamos exemplificar. Se você comprou uma mercadoria por 50, você pode pegar um markup multiplicador de 2. Então você vai vender ela por 100, certo? Ok. Isso é o que significa margem. O que é margem dentro de um negócio? Margem é tudo aquilo que você vendeu menos todos os seus custos variáveis. O que sobrar, esse percentual, é a margem de contribuição do seu negócio. Agora vamos adentrar um pouquinho em cada um e entender os erros dele ali. Markup, o que acontece muito, Ale, é as empresas pegarem o markup da concorrência. Meu concorrente ele está multiplicando por 2, por 2,5, eu vou fazer isso aqui dentro. Tá certo? Não tá certo, pessoal. Isso tá errado. Por quê? O markup é dentro das condições da sua empresa, ou seja, dos custos variáveis, dos custos fixos da sua empresa, da capacidade dela, de tudo que acontece. Depois de você pegar tudo isso, você vai colocar dentro do markup e aí sim você vai descobrir como precificar o seu produto. Eu gosto de chamar isso como DNA, Lei. Porque, por exemplo, às vezes o seu concorrente, o prédio dele é próprio. Ele não paga aluguel, por exemplo. Exato, exato. Cada empresa vai ter o seu DNA. Isso que eu gosto de chamar, que são os custos fixos, os custos variáveis e a sua margem de lucro. Cada um quer ter uma margem de lucro. Sim. Então, isso é muito importante saber e não copiar da concorrência, certo? Agora vamos para a margem. Margem é muito confundida com lucro. O pessoal fala, minha margem é essa. Poxa, você tem um lucro muito bom. Não, gente, calma. Margem, o que acontece? É o que sobrou depois de você tirar os custos variáveis. Mas ainda tem os custos fixos. Então, depois que você paga todos os custos fixos, aí sim você começa a ter lucro. Então, é muito importante a gente ter uma margem boa, mas saber que ela também serve para pagar os custos fixos da sua empresa. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, a margem vai ser aquilo que sobra depois que você paga tudo que vem todo mês para você pagar, independente se vendeu ou se não vendeu, os seus custos fixos e também os seus custos variáveis. Não, Ale, margem é o que você vende menos os seus custos variáveis. Todos aqueles custos que vão variar com a sua produção, com a sua venda. Ok. Entendeu? É diferente. É diferente, exato. Bem. Agora, dentro do ramo pet, como calcular esse preço correto dos produtos vendidos sem correr o risco de trabalhar com a margem errada, digamos assim? Ale, para calcular preço, muitos empresários me procuram e falam, como que eu faço para calcular meu preço ali, eu multiplico como? Gente, não dá para saber simples desse jeito. Você precisa ter um levantamento de dados da sua empresa. Você precisa monitorar os dados dela, baixar todos os dados, anotar, controlar,
porque senão você não vai conseguir gerenciar esses dados. Controlando, entendendo ali o que eu falei, que entra no DNA da empresa, que é custo fixo, custo variável, margem de lucro, você vai conseguir fazer uma precificação correta. Aí você vai puxar um markup correto e aí assim olhar e falar assim, ó, legal, eu consigo ter um preço bacana. Mas aí, sabe o grande erro que existe também ali dentro de tudo isso? É que não é só custos fixos comuns, custos variáveis comuns. Entra custos invisíveis. O que são custos invisíveis ali? Vamos lá. Custo de perda. Um produto que venceu. São custos do estoque parado. Você fez uma compra errada, seu estoque ficou parado. Ali é um juro que você tá tendo dentro dali, um custo financeiro. E isso entra. No montante de um ano, você vai ter esses custos. E aí entra também, sabe o quê? Provisões. 13º, rescisões. Pois é. Impostos. Às vezes uma rescisão, por exemplo, às vezes não está no radar, né? Não está no radar. E como que a empresa vai pagar? Exato. Por isso que eu falo que é muito sempre importante a empresa ter dado histórico da sua empresa. Porque você vai olhar e cada ano que passa você vai ter mais informativos para saber e calcular tudo corretamente. Qual é a porcentagem dos custos invisíveis dentro da minha empresa? Qual a porcentagem da provisão? E aí você entende que tudo isso vai entrar na precificação? E aí sim, cada vez mais você vai ter um preço mais assertivo. Bom, você estava falando de estoque, basicamente estamos falando de um produto físico, né? Sim. Mas a gente está lidando aqui com proprietários de clínicas, né? A gente está dedicando esse programa a esses profissionais. E é claro que dentro das clínicas a gente tem uma ala ali que lida com produtos, mas boa parte são serviços, né, prestados. E nesse sentido, como a gente faz a precificação de um serviço, por exemplo, voltado ao mercado pet, da maneira correta, para que o médico veterinário, o profissional, realmente tenha um bom resultado financeiro? Legal, Ale. Pergunta muito interessante, porque muita gente tem muita dúvida e acaba precificando como se fosse um produto. Aqui a gente estava falando sobre produto. Qual que é a base que a gente pega do produto? O custo do produto. O serviço não tem essa base. Então ela vai ser o quê? A hora trabalhada. Então você tem que entender bastante coisa também dentro ali da sua clínica. Como que eu vou saber a hora trabalhada? Você vai ter que pegar todos os custos da sua clínica, a capacidade produtiva do seu time, para saber, daí sim, ó, eu consigo fazer tantos atendimentos. Através desse atendimento, eu preciso pagar isso aqui da minha capacidade da clínica, do aluguel, Folha de tudo. Exato. Legal. Acima disso, você vai colocar uma margem e aí sim você consegue precificar a sua hora. Então, você percebe que não é uma coisa simples. Ah, o meu concorrente está cobrando R$120. Eu vou cobrar 115 para eu ser competitivo. Opa, peraí. Mas como você sabe se vai ter uma margem de lucro em cima disso? Você não conhece, às vezes, os custos que ele tem na clínica dele. Exato. Interessante. E essa questão, por exemplo, da precificação do serviço, às vezes não é meio subjetiva, no sentido de que, às vezes, um mesmo serviço oferecido, de repente um profissional que é mais antigo na área, mais conhecido, já tem um certo nome, este valor do serviço, ele pode sendo pautado também ao longo do tempo por essa questão, às vezes do próprio conhecimento daquele profissional no mercado? Com certeza, né, Lê? Com certeza, porque ele tem toda uma bagagem, né? Estabelecer uma carteira, né? Sim, tem uma carteira, tem uma bagagem, tem um conhecimento e ele pode cobrar por isso aí. Isso também é muito importante. Com o tempo, o seu preço pode ser modificado com a sua bagagem. Um exemplo sou eu. Quanto mais eu fizer consultorias para empresas, mais eu vou ter conhecimento, mais eu vou conseguir solucionar o problema rápido da empresa. Concorda? Maravilha, você vai adquirindo experiência e essa experiência vai se reverter em resultados para os seus clientes, né, ao longo do tempo. Agora, vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão do custo fixo e o custo variável. Então, como que o empresário ele pode diferenciar e usar bem o custo fixo e o custo variável na gestão? É muito simples, né? O que é custo fixo e custo variável, mas existe ainda muita confusão e as pessoas não entendem o porquê disso, né? Por que diferenciar um do outro? O custo fixo é basicamente aquilo que não vai mudar se você vender mais ou não. Então é aluguel, folha de pagamento, isso.
Agora, o variável é o que vai mudar. Se você vender mais, ele vai ser maior. Se vender menos, ele vai ser menor. Ou se não vender nada, pode ser que ele nem exista. Então, são impostos, o custo da mercadoria, próprio dito, frete. São essas coisas que variam conforme a venda. E aí você me pergunta, para que você entender isso? Para que entender esses dois? Porque através desses dois, você consegue fazer o ponto de equilíbrio da sua empresa. E isso é muito legal. Por quê? Porque através do ponto de equilíbrio, vamos supor que o ponto de equilíbrio da sua clínica, a gente fez as contas, ele é 50 mil. Então significa o quê? Quando você faturar 50 mil, você pagou todos os seus custos fixos. E só a partir daí, uma coisa que entra muito. Ricardo, depois daí tudo que eu vender é lucro? Não. Depois daí tudo que você vender, a sua margem é lucro. Porque você vai ter que pagar seu custo variável ainda. Você me entende? Aí tá uma pegadinha que muitos também caem. Mas você entende que é muito bacana isso? A gente marcar, gerenciar e controlar esses dados. Isso é muito importante. Se a gente não tá olhando para isso... Ale, você imagina você dirigindo um carro sem painel. Difícil. Uma hora vai acontecer alguma coisa, né? Não vai dar certo. Não vai dar certo, né, Ale? Sim, vai a mesma coisa. Vai momento. acabar a gasolina, vai acabar a água. Você não sabe se você tá acima da velocidade ou não. Se o motor está fervendo. Exato. Indicativos. É a mesma coisa um empresário sem olhar para os dados financeiros, sem olhar para isso, para os números. Ele não precisa compreender e entender. Ele pode contratar um financeiro, ele pode contratar o meu serviço. Mas ele precisa olhar para isso e, a partir disso, fazer uma gestão estratégica para o seu negócio. Acho que, de repente, quando ele contrata um profissional como você, ou um escritório, enfim, talvez os detalhes mais finos, talvez ele não tenha a compreensão total, porque senão nem contrataria você. Exato. Mas ele precisa ter uma boa visão do todo, né? Uma macrovisão da coisa, para poder estar inteirado de como está funcionando o negócio dele, se ele realmente está obtendo um resultado financeiro bom. Né? Exato, ele precisa entender esses nomes, essas nomenclaturas que vão fazer ele conseguir ter uma gestão estratégica, ponto de equilíbrio, custo fixo e variável, a margem, que é tudo isso que a gente está debatendo aqui. E o chamado estoque regulador. Então, o que é e qual o erro mais comum na prática, quando a gente fala desse assunto? Legal, o estoque regulador é aquele estoque que o clínico vai ter que ter para não perder as vendas, mas o que acontece muito é que ele acaba, para não perder a venda, ele acaba comprando demais. E aí acaba passando demais o estoque, que é o regulador, que é ali o certo. Esse estoque seria os insumos que ele usa, por exemplo, na clínica ou não? Exato. É o estoque dos produtos que ele vai utilizar no seu atendimento, Ok. ou que ele vai vender algum produto ali mesmo físico. É esse estoque, certo? E isso gera um problema, por quê? Porque ele, às vezes, por não marcar, não ter os dados da empresa sobre faturamento, ele acaba comprando e aquilo vai acabar sobrando e gerando um custo financeiro para ele. Agora, falando sobre a agenda do amigo veterinário. Às vezes a gente vê alguém assim, que está na correria, ou seja, está com a agenda cheia, está fazendo vários atendimentos, então... mas ao mesmo tempo, ele vai reclamar, poxa, não está sobrando muito, não está ficando muito lucro na clínica. Onde normalmente está o erro? Por que a gente vê um profissional com uma agenda cheia, fazendo vários atendimentos e às vezes ainda reclamando que não está do jeito que ele gostaria que estivesse em termos de lucratividade? Ale, eu volto a falar, porque ele não olhou para a gestão financeira do seu negócio. Se ele não olha para a gestão financeira, ele não está tomando atitudes estratégicas corretas. Então ele vai ter uma precificação errada. Ele não vai saber a margem que ele tem, ele não sabe quanto ele tem que faturar para chegar no seu ponto de equilíbrio. E isso que é o grande problema. Então, a agenda cheia não garante lucro. Não garante, Ale. Com certeza não garante. Poxa vida, e aí é meio frustrante, né? Porque... eu te falo assim, Ale, pensa comigo. Se ele está fazendo uma precificação errada e ele não colocou todos os seus custos fixos, todos os seus custos variáveis, os invisíveis que a gente falou, provisões... E aí, no final, na verdade, tá tendo um resultado negativo. Quanto mais ele vender, o que vai acontecer ali? Mais negativo. Exato, vai ser. Exato.
Você me vai ficar entende? cansado, desgastado. Exato. E não vai ver a cor do dinheiro. Ele vai só trocar ali 6 por meia dúzia. É como numa casa, quando estoura um cano e você não percebe. Tá no subsolo ali, você já está indo embora e você não está percebendo para onde está vazando, mas a conta vem lá em cima e você não sabe dizer onde está o problema. Então, se você não conhece os números da sua clínica, você nem vai perceber para onde está indo o dinheiro. Né? Exato. Que coisa. Agora, dentro de uma clínica veterinária ou um negócio pet, como saber se realmente está tendo lucro ou apenas muito movimento sem resultado? A gente volta nesse assunto que a gente estava falando, né? A gente volta. Porque a falta de conhecimento vai levar esse... E é estressante também pro profissional, né? É muito estressante, Ale, é muito estressante. Mas é muito comum a gente ver muito isso, Ale. Porque é o que a gente falou. O profissional de veterinário, ele não é formado para fazer uma precificação, ele não é formado para gerir os números da sua empresa. Então, isso é muito comum, a gente vê muito isso. Ele ali esgotado, cansado, trabalhando, fazendo o seu melhor. Uhum. Tenho certeza disso, que você faz o seu melhor. Mas você precisa ter uma base para fazer a precificação do seu produto, para gerir os números da sua empresa, para daí sim você falar, não, beleza, eu vou para esse caminho, eu tenho que atender tantos clientes, eu tenho que vender tanto, para eu realmente chegar onde eu quero. Agora, no dia a dia, vamos falar um pouquinho sobre preço de compra e também gestão de estoque, que dentro do assunto eu acho que tem um peso importante aqui, né? Essa questão do preço de compra e também da gestão do estoque. Como realizar isso, como gerir essa questão de maneira eficiente? Ale, todo mundo se preocupa muito com o preço de compra. Correto, sim. Ele é a base da sua precificação. Quando a gente falou em markup lá, o markup é aplicado no seu preço de compra, correto? Legal. Quanto menor ele, menor você vai conseguir vender seu produto. Mas gestão de estoque não deixa de ser importante. E muita gente não olha para isso. Muita gente compra sem saber a sazonalidade do seu negócio, sem entender que mês vende mais, que mês não vende, sem olhar produto por produto e margem de cada produto. Isso é muito legal você olhar. Esse produto tem uma margem melhor, esse produto tem uma margem maior. Vamos fazer um combo, vender esse aqui com esse, porque esse aqui vai me dar uma margem melhor e aquele vai ficar uma média. E aí o que acontece? Ele tem um estoque lá parado e assim, dentro do negócio, caixa é rei. E se ele tem estoque parado, esse dinheiro era para estar no caixa. Se ele não tem caixa, como que ele vai pagar férias, 13º, funcionário, aluguel? Ele vai recorrer ao banco. Ele recorrendo ao banco, são juros. E os juros vão comer aquela linha que todo empresário quer, que é a última da tabela, que é o lucro. Caramba. Bom, acho que a gente poderia fazer um resumão aqui. A nossa última pergunta do nosso podcast é como saber qual é o maior sinal que uma empresa perdeu o controle financeiro. A gente poderia terminar falando sobre isso e dar também algumas, reforçando, né, na verdade, do que já falamos aqui, algumas dicas importantes para o amigo empresário que é também o veterinário profissional da área. Ale, desculpa, eu esqueci a pergunta. Bom, e a nossa última pergunta aqui do nosso podcast é qual o maior sinal de que a empresa perdeu o controle financeiro? Ah, legal, Ale. O maior sinal é quando o empresário ele não sabe quanto que ele tem para receber, quanto que ele tem para pagar, que estoque que ele tem, qual o fluxo de caixa da sua empresa. Então, assim, Ale, a gente volta naquilo, né? Do carro sem o painel, né? Se você não tem esses dados, se você não olha para eles, não controla eles, é muito difícil você saber para onde você vai ir, onde você vai ter que parar, quando você vai ter que comprar, que preço você vai ter que ter dentro da sua empresa, qual é a forma de precificação mais correta, se isso que você está praticando está certo, se não está, o que você tem que mudar dentro da sua estrutura da empresa? Eu entendo que muitos olham e falam assim, mas Ricardo, esse preço que a gente calculou não é real dentro do mercado. Outras empresas praticam preços muito menores. Então vamos fazer o reverso? Vamos voltar aqui e entender que estrutura você tem que ter, onde você tem que diminuir aqui para você conseguir chegar nesse preço. Mas você não pode simplesmente precificar dessa forma e achar que tudo vai ficar bem, porque não vai ficar bem. Uma hora a conta vai chegar. E esse que é o grande problema dos empresários. Então, assim, para você
empresário ter controle, você precisa primeiramente anotar. Anotar, controlar, depois de controlar, gerir. Parece básico e é realmente básico. Você tendo ali a base de dados histórico da sua empresa, você vai cada ano a ano entendendo mais, tendo mais base e precificando melhor o seu produto, certo? Você precisa ter um fluxo de caixa, você precisa ter uma DRE, demonstração do resultado do exercício, você precisa ter um plano de contas a pagar e a receber. Aí você pode até me perguntar, uma dúvida que a gente pode abrir aqui. Qual que é a diferença de fluxo de caixa e DRE, Ricardo? Nossa, eu nunca entendi isso. Fluxo de caixa é aquilo que vai ter no seu banco. É o que entrou e o que saiu ali. É exatamente o saldo do seu banco. E a DRE, a demonstração do resultado do exercício, é o seu lucro. Porque ela vai entrar esses custos invisíveis que a gente falou, ela vai entrar as provisões, vai entrar a depreciação, tudo isso. Então você vai olhar para ela e vai falar, eu estou tendo lucro ou não. Seu caixa pode até estar negativo, porque se é dezembro, você teve que pagar a folha, o 13º, um monte de coisa ali. Mas se seu lucro está positivo, beleza, sua empresa está indo para um caminho certo. E se você é empresário, não tem essa base, né, de dados, como você vai ter a garantia que você está gerindo a sua empresa para o caminho correto? Essa é uma boa pergunta. Agora, e para aquele profissional que já está num ritmo bem acelerado, não tem esse controle todo, às vezes você fala, olha, você precisa parar e começar a entender, se dedicar a estas questões. Claro que o argumento dele vai ser, poxa, eu não tenho tempo para fazer isso. Qual que seria o melhor caminho para quem já está assim? Porque quem está começando, de repente a gente tem aqui profissionais que estão começando na área, eles já vão aproveitar estas informações, esse conhecimento e começar da maneira, entre aspas, correta, digamos assim. Mas aquele profissional que já está no ritmo frenético, acelerado, qual que seria o melhor caminho para ele? Ale, é bem legal isso. Aí eu faço até a analogia do avião, né? Quando o avião tá pousado ali no chão, é fácil você arrumar ele, né? Fazer uma mecânica ou outra ali. Agora você imagina o avião lá em cima e você ter que arrumar ele. Pois é. É o que geralmente acontece. A gente pega empresas assim, tá rodando, tá tudo acontecendo e a gente precisa dar um jeito na empresa, a gente precisa ver. E assim, eu acho que... Será que um olhar externo nessa hora seria... Ale, o que eu falo é que nem todo mundo nasceu para tudo. A gente não nasceu para tudo. A gente é especialista em algumas coisas e a gente tem que se esforçar naquilo, porque aquilo vai fluir de maneira melhor. Você imagina eu ir atender um pet. Eu ir cuidar de um pet. Pelo amor de Deus, eu não sei nem o que fazer. Se eu ver sangue, não, quero ir embora. Então, meu negócio é número. O seu é cuidar de pet, é dos serviços pet. Então, cada um é específico em uma coisa. Peça ajuda. Né? Contrate alguém que vai te ajudar. Ou se você falar, não, eu quero aprender, aprenda. Mas faça isso dentro do seu negócio. Anote. Nem que se for num papel, sabe? Eu pego muito empresário que anota no papel. Ricardo, eu me sinto confortável aqui. Tudo bem, cara. Você precisa anotar de alguma forma. Se não é num papel, no Excel ou num sistema robusto. Mas precisa ter isso. Precisa. O pai da administração, Peter Drucker, ele fala, se você não anota, você não controla. Se você não controla, você não gere. Então, o que você está fazendo com uma empresa se você não está gerindo ela? Sim, porque no final das contas, a paixão pelo pet também tem que estar unida ao perfil de empresário, né? Se ele puder ter esse controle por ele mesmo, né? Ponto positivo. Se não, ter ali dentro da empresa um profissional ou contratar também um serviço de consultoria, vai garantir que ele seja saudável e longevo na atividade, certo? Exato, é isso aí. Muito bem, a gente chegou ao final aqui do nosso podcast. Queria te agradecer por esse nosso primeiro podcast, né? Espero que a gente tenha outros assuntos também para falar. Obrigado pela sua participação aqui. Show, Ale. Eu agradeço a oportunidade. De novo, eu parabenizo isso, porque é muito importante isso, né? Os empresários de todos os ramos precisam entender isso, precisam entender que a paixão da vida dele é uma coisa, mas para ele conseguir levar essa paixão para sempre, ele precisa entender os números. Se ele não entender, ele não vai conseguir levar isso para frente. Muito bem, a gente fica por aqui em mais esta edição do Clube MVET Podcast. Obrigado pela sua companhia. Curta, comente, compartilhe também e até o próximo episódio. Matsuda Pet, eles são tudo pra gente.